Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aos nossos irmãos que estão aqui presencialmente no Seara, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nosso lar. É mergulhado nessa energia de amor e paz que damos início aos trabalhos nessa noite. Hoje temos aqui a felicidade de receber o nosso irmão Francisco Morão, que vai fazer uma reflexão sobre a casa, sobre a rocha. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu gostaria de deixar aqui o seu recadinho. Primeiro recado: se alguma pessoa for começar algum tratamento na casa e estiver fazendo algum tratamento com algum médico, ou seja, tem alguma medicação que esteja tomando, a casa nunca vai sugerir que tire ou diminua essa medicação. A retirada ou diminuição de medicação é só com o médico que é receitou, tá bom? Nós fazemos um trabalho complementar a qualquer outro tipo de tratamento. E 100% das vezes as pessoas melhoram e acham que pode tirar a medicação. A gente nunca vai indicar isso, tá bom? Melhorou, vai falar com o seu médico para ele acertar a medicação, até mesmo retirá-la, tá bom? E deixo também um recado a todos os irmãos que estão à distância. Se quiser colocar um copinho com água após a nossa palestra, faremos a nossa oração de purificação da água. Gostaria agora de convidar todos a fazer conosco a prece de Cáritas. Para quem ainda não veio na casa a primeira vez, a gente vai dar projeção aqui, pode nos acompanhar. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa por provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criaste. Verdade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja. Então, com essa prece, damos início aos trabalhos. Passo a palavra para o nosso irmão Francisco. Meus amigos, boa noite. É uma alegria muito grande, sempre, eu não canso de repetir, quando venho aqui a esta casa. É uma honra poder estar aqui e também poder ser acolhido, assim como todos vocês, todos nós somos acolhidos por essa espiritualidade que já olha por nós, que já cuida de nós, nos inspira, nos encoraja a seguirmos adiante na nossa caminhada evolutiva. Somos realmente muito felizardos e privilegiados de poder ter essa oportunidade de escolher estarmos aqui e temos a possibilidade de estarmos aqui. É muito bom. Mais uma vez eu agradeço. E nesse sentido, refletir um pouco sobre qual dos infinitos trechos do Evangelho de Jesus eu poderia trazer aqui para minha própria reflexão e para a reflexão de todos que nos acompanham hoje. E escolhi um maravilhoso trecho do final
do mais famoso sermão de Jesus, o famosíssimo Sermão da Montanha, que para aqueles que talvez não tenham estudado ele um pouco mais de detalhes, eu, numa outra oportunidade, tratei de estudá-lo e descobri que o Sermão da Montanha não são apenas aquelas exortações de bem-aventuranças que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os aflitos. Não. O Sermão da Montanha é reunido nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. São preciosidades, são instruções riquíssimas, em que Jesus realmente inicia o seu sermão, não apenas assistido pelos seus apóstolos, mas também acompanhado por tantos que suplicavam esperança, suplicavam consolo e coragem para seguir adiante. É àqueles mais humildes, mais necessitados e desprivilegiados que Jesus se dirigia em primeiro lugar. E o Sermão da Montanha é considerado por muitos estudiosos, não apenas pelos teólogos cristãos, mas por todas as outras seitas religiosas, como talvez a maior preciosidade religiosa deixada na terra até hoje. E eu convido a todos vocês para que tenham tempo durante a semana para revisar os trechos dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, em que Jesus nos traz lindíssimas palavras. Mas ao final desse sermão, Jesus nos fala sobre como devemos realmente aproveitar todo esse sermão. E é nesse momento, um pouco antes de ele concluir o seu sermão, Jesus diz assim: aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí sim, Jesus prossegue e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha, e logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. E ele prossegue no capítulo 7, versículos 26 e 27, finalizando assim: mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia, e logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre esta casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus sempre se dirigia numa linguagem figurada, usando símbolos bastante simples, para que ele pudesse trazer as verdades do céu para aquele povo que já tinha condições de compreendê-lo, usando comparações as mais naturais. E nesse sentido, Jesus tinha acabado de deixar uma série de instruções àquele povo, depois de proferir o maravilhoso Sermão da Montanha. Mas ele adverte que conhecer essa palavra, compreender o seu Evangelho, não basta. Jesus deixa claro que para que nós possamos garantir tranquilidade, superando as dificuldades da vida, pois elas vêm e vêm para todos nós precisamos sim colocar em prática as palavras do Evangelho, e em especial as lindíssimas exortações de Jesus feitas naquele Sermão da Montanha. Portanto,
a que palavras, né, Jesus se referia. Exatamente todo o seu evangelho. Praticar e não praticar tem a ver com o chamado que nós temos todos os dias, em todas as oportunidades da nossa vida, em todas as nossas existências, em nossas vidas. Ao todo tempo estamos sendo chamados pelas questões que envolvem a nossa vida em relação à nossa própria consciência. O tempo todo nós recebemos benditas oportunidades do Pai para que possamos sim colocar em prática o conhecimento que nós já estamos para lá de compreendidos. Nós já compreendemos o Evangelho, nós já entendemos sobre a sua importância, mas as oportunidades vêm e vão, e nesse sentido, lembremos de que Jesus nos diz que são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos porque são poucos aqueles que tomam a decisão, que decidem realmente se transformar, que realmente decidem se esforçar para que possam, ao conhecer bem o Evangelho, imitá-lo da melhor maneira possível. E nesse sentido, essa linguagem figurada da casa sobre a rocha tem a ver com esse desenvolvimento moral do espírito, com base na prática do Evangelho, alicerçado principalmente na fé que o cristão tem que ter, na fé que o cristão precisa desenvolver. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a felicidade parece ter um valor diferente para todas as pessoas, mas teria uma medida em comum pela qual toda a humanidade pudesse ser feliz? E a resposta da equipe Verdade é a seguinte: sob o ponto de vista material, a felicidade é a posse do necessário. E sob o ponto de vista espiritual, a felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Se nós tivermos em mente, meus irmãos, somente esses 3 valores, essas 3 metas de vida, de ter a posse apenas do necessário, de buscarmos todos os dias estarmos em paz com a nossa consciência, mas acima de tudo, temos a certeza que somos herdeiros da felicidade paterna, nós estaremos da melhor maneira possível sobre a terra, atingindo a felicidade máxima, relativa, que essa morada do Pai nos oferece. E para que nós possamos resumir, de uma maneira assim, bem sucinta, a quais palavras Jesus se referia especificamente naquele momento, mas mais uma vez eu insisto que vocês, por favor, releiam os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, dada a riqueza das exortações de Jesus. Mas nesse sentido, Jesus, ao se referir a essas palavras, ele se referia basicamente a 3 proibições, a 3 ações que nós não devemos fazer. E ao mesmo tempo, Jesus se referia a 3 atitudes em que nós devemos ser protagonistas das nossas vidas. Ao examinarmos o trecho do Evangelho, vamos ver que as 3 ações que Jesus não recomenda que nós façamos são as seguintes: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, onde os ladrões arrombam e roubam. Claro que isso é título somente para mais uma preleção aqui, mas sem dúvida essa solicitação de Jesus, esse conselho de Jesus está contido intrinsecamente no teor do Sermão do Monte. Nesse sentido, quando Jesus
nos convida a pensar, a ter a posse do necessário, buscando, logicamente, no tempo que nos resta, entesourar para nós as verdadeiras virtudes com as quais ninguém tira de nós ninguém rouba, as virtudes que nós adquirimos pelo nosso mérito, as qualidades que nós adquirimos e com as quais nós retornamos com elas ao plano espiritual. Jesus pede para que a gente não perca tempo com assuntos que são totalmente perecíveis. Mais uma vez, Jesus nos convida, nesse pequeno trecho, a desafiar a nós mesmos na busca do verdadeiro equilíbrio. Esse é o desafio do ser humano. Porque ser bom somente numa coisa é muito mais fácil do que termos equilíbrio em tantas outras questões da vida. Esse é o verdadeiro desafio. E é nesse sentido que talvez se traduza o nosso significado da nossa presença na Terra. Sermos humanos, espíritos encarnados, espíritos que vieram no plano espiritual numa experiência terrena. Esse é o grande desafio do aprendizado. Porque se for para a gente só investir nosso tempo em questões da matéria, sem dúvida a experiência do espírito será nula, absolutamente nula. Retornamos ao plano espiritual, deixamos tudo aquilo que conquistamos do ponto de vista de títulos e bens terrenos e voltamos à mesma estaca com a qual iniciamos uma nova vida. É nesse sentido que Jesus pede que nós realmente, ao alicerçar a nossa casa sobre a rocha, nós tenhamos essa vigilância na busca do equilíbrio dos valores. O que mais Jesus pede para a gente não fazer? Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Andréia, que está aqui do meu lado, vai dar uma palestra sexta-feira no Fora da Caridade, Nossa Salvação, só sobre esse tema. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A ansiedade, mas que no fundo, meus irmãos, traduz o quê? Fé abalada, insegurança. A gente esquece muitas vezes, com o medo que nos toma, a gente é tomado pelo medo de que no fundo Deus está conosco e nunca nos deixou e nunca nos vai deixar. É algo que o cristão tem que ter ali anotado em um canto, nem que anote na palma da mão, não sei aonde, mas tem que anotar, falar: Deus está comigo, Deus está comigo, eu sou filho do meu Pai, que coisa linda, eu sou filho do meu Pai, Ele está lá, Ele me criou, Ele me ama, Ele cuida de mim. E essas dificuldades todas têm a ver com a justiça amorosa desse Pai, que me coloca em experiência, para que eu exercite todas as forças que eu devo ter para seguir adiante e me tornar mais feliz. É nesse sentido que Jesus diz, um maravilhoso trecho ainda do Sermão do Monte, que pede para que aqueles inseguros irmãos que o rodeiam, ao observar as aves do campo, ao observar os lírios, e dizer: puxa, vejam as aves do campo, Deus provê para elas, Deus provê a beleza dos lírios, que dirá não proverá para você? Homens de pouca fé. E tantos outros momentos de Jesus, dentro do vacilo, principalmente dos seus mais chegados, dos seus apóstolos, mais uma vez relembra sobre a importância de desenvolvermos a nossa fé. Me lembra agora na barca, em que ele dormia no retorno de uma margem a outra do mar de Genezaré. Os ventos tomaram a barca, e não é que os apóstolos, com Jesus no barco, ficaram com medo, não é? E é nesse sentido que nós devemos entender
que todos nós hoje somos seus seguidores, que Ele está conosco, que Ele exige de nós a nossa confiança. O que mais Jesus diz que nós não devemos fazer? Em resumo, para a gente não ficar aqui o tempo todo aqui, né? Primeiro é não entesourei tesouros na terra. Segundo, não inquieteis o dia de amanhã. E o que mais a gente não deve fazer? Não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus aqui nesse trecho pede para que nós possamos desenvolver o nosso maior talento, a nossa maior virtude, que nós possamos de fato amarmos uns aos outros, compreendendo que o outro primeiro segue o caminho pelo seu próprio livre-arbítrio, é igualmente amparado pelo Pai e deverá colher segundo suas obras. Não compete a nós julgarmos, condenarmos ninguém. Afinal de contas, eles são tão livres quanto nós. E mesmo que de uma maneira bastante evidente o irmão esteja em desequilíbrio e nós nos julguemos em equilíbrio, o maior é o nosso dever de entendermos a necessidade da nossa gratidão pela condição mais equilibrada que nós desfrutamos, não apenas pelo nosso esforço, mas também por quantos, tantos que estiveram conosco e nos toleraram, e tiveram paciência conosco, nos ensinaram, nos deram a mão, nos perdoaram, para que nós pudéssemos desfrutar dessa posição mais privilegiada agora do que o irmão que caminha um pouco mais à retaguarda. Portanto, Jesus diz: não julgueis, mas não em palavras, meus irmãos. Jesus pede para que nós coloquemos em movimento essas questões do seu Evangelho. É nesse sentido que, ao colocar essas ações em movimento, nós estamos alicerçando a nossa vida em bases sólidas. Por que isso? Porque todos nós somos abatidos por desafios, por dificuldades, que tem a ver simplesmente com as questões da vida. Não é nenhum drama, não é nenhum castigo, não é nada disso. Nós estamos aqui nessa experiência terrena para que possamos dar saltos, para que nós possamos caminhar, e não para que a gente permaneça estagnado, simplesmente sem nenhum estímulo para que a gente possa se movimentar. Se não tivermos estímulo, não movimentaremos, não cresceremos. E não é isso que está reservado para nós. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis de toda a criação de Deus, de todo o universo. Todo o universo trabalha, todo o universo progride. E dessa maneira, nós também não estamos fora dessa lei. É nosso dever progredir, é nosso dever caminhar para frente, evoluir, adquirir sabedoria, e é somente superando dificuldades que nós vamos adquirir essa sabedoria. Pois bem, eu disse agora há pouco que o resumo, dessas palavras de Jesus tinha a ver com 3 proibições, mas também Jesus pedia de nós 3 ações. Ele solicita de nós um protagonismo. E quais são esses 3 pedidos de Jesus, também inseridos no Sermão da Montanha? Vocês vão lembrar, eu vou dizer agora. Jesus diz assim: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberta a porta. Jesus solicita de nós maturidade para não aguardarmos as coisas funcionarem ou as coisas agirem sem a nossa colaboração. Nós somos coautores da obra do Pai. É nosso dever também trabalhar para o concurso da obra. E aí, nessas 3 advertências, Jesus pede que a gente saiba primeiro escolher o que pedir, decidir para nós o que é melhor para nós, dentro desse projeto de aquisição de virtudes imperecíveis.
não é pedir para afastar o obstáculo da frente. Não. É pedir para a gente encontrar forças, encontrar auxílio, encontrar, de alguma maneira, alguma articulação para que a gente possa superar o obstáculo e aprender com isso. Ao mesmo tempo, quando buscamos, nós desenhamos a estratégia, o projeto para que a gente possa superar essa dificuldade. E quando batemos a porta, entre aspas, Jesus pede que de fato a gente execute, a gente se movimente de fato. Depois de termos pedido, planejado, precisamos agir. E é dessa maneira que a nossa vida se movimenta em todas as situações da vida, superando as dificuldades do dia a dia. Então, meus amigos, construir uma casa sobre a rocha tem a ver nada mais, nada menos do que praticar o Evangelho de Jesus. A prática do Evangelho exige de nós a verdadeira transformação moral para que nós possamos seguir adiante dentro do nosso autoconhecimento. Precisamos entender que somos seres humanos, entre parentes somos espíritos eternos em experiência física. Portanto, devemos sim aproveitar o nosso estágio da terra, mas não esquecermos dos valores imperecíveis do espírito. Mas construir a casa sobre a rocha também tem a ver com construir a fé, construir a confiança, construir a sabedoria de que devemos entender que há momento de lutar e há momento de entregar, há momento de agir e há momento de confiar, no sentido de que precisamos, nas nossas escolhas, também compreender que muitas questões da vida estão muito além do nosso controle. E é nesse sentido, ao desenvolvermos essa sabedoria, tendo a consciência tranquila, nós espíritas sabemos que a espiritualidade lê nossos sentimentos, nossos pensamentos, e claramente vai entender nossas melhores intenções. A fé tem a ver com isso. E finalmente, construir a casa sobre a rocha tem a ver com a aquisição da maior virtude exigida para a nossa transformação moral. É a acumulação do amor caridoso em nós, amando, compreendendo todos aqueles que caminham conosco, todos aqueles que vêm até nós, que esbarram em nós, sendo o sacrifício pessoal a maior virtude daquele que Kardec já disse na construção do verdadeiro homem de bem. Aquele homem, digo, humanidade, que já decide que precisa melhorar-se, que compreende o Evangelho, mas que todos os dias se esforça para ser um pouco melhor, ele está construindo a casa sobre a rocha. E nesse sentido, ao estudarmos e nos debruçarmos cada vez mais sobre o Evangelho, nós vamos entender a importância dessas palavras finais de Jesus ao final do Sermão do Monte. Construindo nossa fé através do nosso trabalho, através da nossa exemplificação, nós vamos nos edificarmos, nós vamos nos desenvolver. Numa linguagem figurada ainda no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, após essa construção toda, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nesse sentido, meus irmãos, pensemos na estrutura da Boa Nova do Mestre, do quanto ela pode fornecer para nós todos os recursos para a nossa felicidade. Construindo a nossa fé, alicerçando a nossa fé, através da prática do Evangelho, nós não apenas nos fortalecemos diante das dificuldades, não apenas isso.
nós passamos a ser exemplos, nós passamos a realmente sermos uma referência. Nós nos edificamos. Além da felicidade que nós adquirimos, nós passaremos pouco a pouco a também sermos uma referência do que deve ser realmente a vivência de um cristão na terra. E nesse sentido, na medida em que vamos nos iluminando, vamos nos esclarecendo, vamos nos acerenando, construindo essa fé através do nosso trabalho, certamente seremos um ponto de referência também, para que nesse processo de transformação, toda a morada terrena também possa, aos poucos, passar por essa transição e contribuirmos para a melhoria do bem-estar dessa morada. E eu termino essa minha breve reflexão lendo aqui um trecho de uma das lindas lições de Emmanuel. Aqui no caso selecionei a obra Pão Nosso, lição 180, em que Emmanuel intitula a lição assim: crê e segue. E eu gostaria de enfatizar o segue, que tem a ver com a nossa atividade. Mais uma vez lembrando, nesses breves minutos, não basta apenas crer, é preciso agir, é preciso exemplificar. E Emmanuel se refere à sua reflexão a um trecho do Evangelho de João, em que Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E Emmanuel reflete: se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada afora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, continua Emmanuel, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados para ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o por todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. E Emmanuel conclui: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. E com essas palavras, meus irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui mais uma vez, refletindo sobre essas palavras santíssimas do Evangelho, também buscando em mim encontrar todas as oportunidades para edificar junto com vocês os nossos alicerces de fé, os nossos alicerces de esperança, para que possamos sim
seguimos à frente, testemunhando como cristãos verdadeiros todas as dificuldades, todos os desafios, que no fundo são as benesses enviadas a nós, para a nossa evolução. Muito obrigado. Que Jesus os acompanhe, que Jesus os abençoe, abençoe essa casa e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Agradecemos ao nosso irmão que trouxe essa mensagem tão bonita e esperançosa. Na verdade, a nossa doutrina é de consolo, né? Entendemos que nós estamos sob influência da lei divina do progresso. E é só com o trabalho, tentando exercer todas essas atitudes que levam a gente a crer que somos irmãos, temos a preocupação com o outro, como você mesmo, como a gente tem a nós mesmos. Hoje aconteceu uma coisa aqui, fiquei tão preocupado, fiquei até meio... Mas graças a Deus não aconteceu nada ali, foi um acidente só material, ninguém se feriu. Mas a gente sente, então, tentar vivenciar um pouquinho esse aprendizado que a gente teve hoje aqui com o nosso irmão, para sermos buscando todo dia, um pouquinho, cada dia, acreditando sempre na confiança também em Deus, para sermos um pouquinho cada dia, um pouquinho mais ser humano, ser um homem divino, como a nossa doutrina sempre nos ensina, viver a caridade, a justiça e o amor nas nossas atitudes diariamente. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente entende que temos uma vida e várias existências. Então, a gente tem esse entendimento que facilita um pouquinho a gente ter as nossas atitudes. Preocupado não só em acontecer de uma hora para outra, mas sim saber que tudo é devagar. Estamos aqui vivenciando vários problemas diariamente, né, com as pessoas mais próximas da gente. Eu sempre falo, as pessoas mais próximas que estão nos dando a oportunidade de crescermos e para ser um pouquinho mais ser humano, um pouquinho melhor a cada dia. Nosso irmão, agradeço a você pelo amor, pelo carinho e a sua forma de falar. Com certeza é uma pessoa que vai gostar muito de ouvir. A minha esposa sempre gostou muito de ouvir. Hoje eu esqueci de falar quem. Ela está lá em Recife, né? Esqueci de falar quem você falaria, mas está gravado como na terra. Muita paz, saúde, sabedoria, que a sua informação leve a todos os outros irmãos de outros lugares. E é sempre importante estar conosco aqui, viu? E agradeço pela oportunidade também que você nos deu de substituir uma pessoa. Muito obrigado. Viu? Tá bom. Gostaria agora de convidar a nossa irmã Néia para fazer a oração de frutificação da água. Boa noite a todos. Vamos fazer a oração da água fluidificada. Eu faço a oração, vocês acompanham em pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogamos que nossa água receba as energias da cura, que possamos receber o bálsamo a cada uma das nossas necessidades. Gratidão, Senhor, por este medicamento, gratidão de todos nós. Amém. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo ao nosso irmão pela oração de frutificação da água. Com essa oração, nos despedimos dos nossos irmãos à distância, deixando um abraço, muita paz, saúde e sabedoria. Até quarta-feira.
Deus.